tá, tirou. Ok. Vamos lá, senhores. Vamos estar conversando agora sobre a fragmentação da gestão de riscos hoje. É um tema hoje que eu considero de extrema importância. Por que de extrema importância? Porque é um assunto que está ganhando, na realidade, muita substância no quesito para a gente estar falando sobre os silos que existem nas empresas, tá certo? Uma imagem, né, de um tempo atrás, obrigatoriamente, e principalmente em termos de gestão de riscos, onde nós temos aí uma obrigação, nós como gestores de risco, de ter uma visão do todo, e, na verdade, grande parte das empresas não seguem esse rito da gestão de riscos ser a dona, né, de fazer o gerenciamento. Quando eu falo gerenciamento, não é que ele tem que tocar todas as áreas de risco, mas tem que fazer a gestão e receber as respectivas informações. Então, a fragmentação é um problema sério, é um problema que existe não só no Brasil, mas em outras partes do mundo também, inclusive em áreas extremamente reguladas, como a parte financeira. Brasil e o mundo, a gente pode citar já de cara no início, como, por exemplo, a área de TI, que fica sempre, né, a questão dos riscos de segurança da informação e cibersegurança com a área de TI especificamente, mas numa outra diretoria, onde o CRO geralmente não tem o acesso. Então, cria, na verdade, fragmentação, cria demora, e esse é um problema seríssimo em termos da gente estar tendo velocidade em tempo real, que hoje o mundo exige, tá certo? Nós vamos estar batendo esse papo aqui para poder estar conscientizando e sensibilizando vocês que esse é um problema sério e que não sou eu que estou falando apenas, né? As pesquisas aí nacionais e internacionais já mostram isso claramente. O Mundo Nave, que quem fez essa pesquisa foi a Ernst Young no mundo inteiro, comprovou que nós, como gestores de riscos, temos que estar implementando novos processos, novas ferramentas e mudar a forma como estamos gerindo, para que a gente possa, de fato, agregar valor. Então, isso é um ponto fundamental. Bom, o que nós vamos estar conversando hoje? Eu vou falar da fragmentação, vou falar do conceito estratégico, tenho que falar do Edgar Morin, o francês, o filósofo que morreu esse ano, é uma pessoa fantástica, é o pai do pensamento complexo. Vamos falar sobre isso, porque isso é a visão do todo. Vamos demonstrar com casos práticos aí, casos do Brasil internacionais, que a fragmentação é um processo existente, que a gente trabalhar em silo é comum, é até uma questão cultural do mundo, pela visão de Taylor, né? Onde a gente dividiu, segregou, separou, decompôs áreas para poder entender melhor. Nada contra isso, como fala o Morin, mas a gente perde a visão do todo. A gente fica extremamente especializado, mas não enxergamos os corredores por onde os riscos trafegam. Então, isso é fundamental. E depois eu vou falar sobre a gestão, o sistema de gestão de complexidade e risco. É um processo que nós estamos lançando, já faz algum tempo que a gente vem estudando isso profundamente, para que a gente possa estar adequando e gerindo, na verdade, os riscos como um todo, com uma visão muito mais holística, tá certo? Então, esse é nosso dia a dia aqui agora para estar conversando. Então, quero apresentar esse conceito, o foco nosso é na área de gestão de riscos, obrigatoriamente. Vamos mostrar para vocês as consequências estratégicas para a empresa e para o mercado. Então, é um problema que, na minha visão, é um problema sério, que nós temos que estar corrigindo isso. Quando eu falo nós como gestores, nós como consultores, nós como executivos, nós como mercado, para a gente poder estar cumprindo com a nossa função, os nossos objetivos de estar gerindo os problemas de risco. Então, temos que abrir mão, abrir um pouco mais a nossa cabeça, abrir para poder entender que só a matriz de risco hoje, ela não funciona, tá certo? Ela não funciona porque ela não suporta você trabalhar século XXI com riscos considerados extremamente sistêmicos, riscos considerados extremamente dinâmicos. Você está trabalhando com uma matriz, né, com dois níveis de probabilidade de impacto, e só fica nisso. Não dá para trabalhar com isso. Nós temos que ter outras métricas, outros indicadores para poder acompanhar o processo como um todo. Então, é fundamental a gente olhar isso aqui. Bom, você já me conhece, eu não vou estar aqui falando sobre
Meu objetivo não é esse, aí está o currículo meu, depois a gente conversa, mas um ponto importante do currículo é que nós somos também acadêmicos, então isso é importante, estamos na prática, eu tenho essa característica hoje que eu considero fundamental, porque eu tenho um lado acadêmico e um lado prático do dia a dia no mercado. Então, eu tenho 35 anos de mercado, 35 anos esses no mercado privado, especificamente, e fui um dos caras que puxaram, na verdade, a gestão de riscos de algumas áreas, de algumas disciplinas. Eu acho importante isso para a gente poder dizer que o Brasil, quando eu iniciei lá atrás, há 35 anos, o Brasil não sabia o que era risco, a área de security não sabia o que era gestão de riscos, e nós iniciamos essa jornada. Então, eu acho importante a gente entender bem esse processo, para a gente poder estar decompondo e verificando o que o mercado em si só tem que fazer. E nós, como profissionais e especialistas da área, temos que estar, na verdade, fazendo um processo de implantação de uma nova cultura. Essa é a minha visão que eu tenho. Muito bom, senhores. Vamos estar falando um pouquinho do Edgar Morin, a tese dele central. Então, qual é a tese do Edgar Morin, que morreu com 104 anos, mais de 40 livros lançados? O que ele falava? Ele falava que, em primeiro lugar, ele não é teórico e não é uma teoria filosófica, não, tá? Ele é extremamente prático e direto. Então, ele é o pai do pensamento complexo. Complexo não quer dizer que é complicado, muito pelo contrário, complexo quer dizer que é tecido junto, está junto, faz relacionamento. Então, essa que é a grande objeção dele. E ele falava que ele não rejeita a ciência, obrigatoriamente, mas ele rejeita o absolutismo de fazer a separação, de você estar sempre o quê? Fatiando, fatiando, fatiando para entender o problema. Ele fala que no século passado isso foi fundamental para o nosso crescimento, mas com a dinâmica da vida, com a velocidade que as coisas estão ocorrendo neste século XXI, a gente não pode perder a visão do todo. Então, a visão do completo. É aquilo que a gente fala aí, planejamento estratégico, que tem que enxergar não só a árvore, mas a floresta como um todo. Falar é fácil, mas a gente não faz esse tipo de trabalho. Então, ele fala que a gente só separar, a gente perde e tem até a chamada que ele usa, né, a inteligência cega. Você tem uma visão extremamente focada, especialista, mas não tem a visão do todo. Por isso que os riscos têm que ser medidos também pela sua relação, pela força que tem, tá certo? Então, o pensamento complexo, senhores, da visão do todo, ficar claro isso para nós, nasce quando o quê? Quando nós religamos o que a análise separou. A análise focada, ela separou. Esse é um ponto fundamental. O pensamento complexo vem do complexos, né? Que é aquilo que está tecido junto. Então, a realidade é tecida por relações. E os riscos se relacionam. Então, o fenômeno que nós estamos estudando aqui, senhores, tem que ser feito não só pela decomposição. Se a gente for só decompor, a gente perde essa visão holística, perde a relação que tem, a gente perde o caminho que os riscos têm que fazer e que fazem. E que é por isso que, às vezes, na maior parte das vezes, quando acontece uma grande tragédia, um grande evento, a gente deixou de enxergar, tá certo? Então, temos casos aqui no Brasil, casos fora, mas isso é uma realidade. Então, o risco, senhores, também é tecido, na verdade, né, por relações. Os riscos se relacionam, eles se interagem. E nós, como gestores de riscos, temos que saber isso. E isso tem que ser identificado e levantado através do quê? Através da interdependência. Fundamental a gente estar fazendo este processo. Então, tem aí o nosso amigo Edgar Morin, onde ele falava sobre a gestão tradicional, tá certo? E a leitura pela ótica dele. Então, a gestão tradicional, a gente vai levantar a probabilidade de impacto, nós vamos verificar qual é a criticidade do risco e a matriz de risco fica nisso. Aí a gente pergunta, mas e a relação entre os riscos? Quem é o influenciador? Quem é aquele que deixa passar os riscos, né, por entre, né, os nossos dedos? Que é, na verdade, o que são os riscos de ligação, aqueles riscos que são considerados instáveis, que fazem o efeito cascata circular.
Os que fazem, né, o que cria o efeito cascata são os riscos motrizes, mas o que deixa eles passarem, o que cria a avenida para eles entrarem, a artéria para eles passarem, são os riscos de ligação. E isso nós não estamos enxergando hoje. O mercado não enxerga isso hoje. Então, você pode estar cuidando de um risco que é crítico, teoricamente, mas ele não é o influenciador. Então, nós temos que estar olhando sobre esta ótica também. É isso que ele fala. Então, ele fala o seguinte, que nós não podemos deixar que a inteligência cega ela apareça e a gente, na verdade, fique míope ao querer enxergar. Então, nós temos que olhar as conexões, nós temos que olhar a velocidade que isso pode acontecer, temos que olhar quem são os atores, tá certo? Isso é fundamental hoje. Nós não fazemos isso, na área de risco não faz isso. Nós temos que colocar os atores. A norma 27005 fala para a gente colocar hoje o ator ligado à questão cyber, à questão da segurança da informação. Mas é um absurdo você não colocar na métrica da probabilidade, por exemplo, qual é o perfil das pessoas que podem estar o quê? Mexendo, incentivando, tá certo? Ou até bloqueando de um risco ser materializado. Temos que mudar a forma da gente trabalhar. Isso, por si só, já seria uma justificativa para a gente estar mudando a metodologia que nós temos. Mas é fundamental esse entendimento. Então, o complicado não é o complexo. Quando a gente fala que vamos estar fazendo uma gestão da complexidade, não é a gestão do complicado, é a gestão do relacionamento. E o relacionamento, senhores, ele é tecido não por uma relação linear. 2 e 2 são 4. Ela é, na verdade, uma relação mais ativa, mais volátil, mais dinâmica, com uma energia diferente, por isso que não é linear o tipo de relação que nós temos. O ser humano, o risco por si só. Então, nós temos que medir essa potencialidade para a gente saber o que isso vai dar. Isso é fundamental. Tem um pensamento simplista, tá certo? Esse pensamento simplificador e simplista não olha as conexões. Então, hoje, me desculpem os colegas, os amigos, mas hoje a gestão de risco ela está sendo simplista em só lidar com a matriz de risco, de probabilidade e impacto. É uma matriz que é taxada, é binária apenas, e no mundo de hoje, século XXI, nós não temos que ter essa medição mais fraca. Não podemos ter. E não adianta a gente falar, não, eu preciso ter um processo simples. Processo simples eu posso ter, mas eu tenho que ter as medições, os indicadores que temos que fazer. Não há outro jeito de a gente identificar, né, o que um risco influencia no outro através de um processo que não mede essa relação. Então, nesse slide aqui embaixo está claro isso. Eu tenho que medir a conexão que tem, eu tenho que medir a velocidade que tem, tenho que medir de que maneira isso pode rodar e influenciar o contexto como um todo. Fundamental, senhores, porque nós deixamos de enxergar aonde que o risco está rodando. Temos que entender também a causalidade circular. O efeito alimenta a causa e a causa alimenta o efeito. Isso vai acontecer e pode acontecer, tá certo? Isso é um ponto importante. Por isso que a crise, às vezes, ela nasce, tá certo? Elas crescem de uma maneira não linear, exponencial. E a gente fica até assustado com a forma como que ela cresceu. Mas por quê? Porque um está alimentando o outro num processo extremamente circular, que é de retroação e da recursividade. Então, nós temos que procurar entender, porque em situações mais complexas, em situações mais dinâmicas, isso que estou falando aqui acontece. E nós temos que procurar entender. Então, o que o Morin falava era isso, em termos de pensamento complexo. Ele fala que nós temos que olhar o todo, ele não condena a ciência, o Descartes, que foi a pessoa que montou, né, o pensamento mais cartesiano, que era para picotar e entender qual era a causa raiz, isso tem que continuar, mas não só isso. Esse é o ponto fundamental do que vem a ser, na verdade, o pensamento complexo e a fragmentação, porque isso tem consequências para nós extremamente complicadas, tá certo? É difícil de estar olhando e você não está enxergando. Outro ponto importante é que a incerteza na gestão de riscos nossos, normais, a gente fala, não, a incerteza temos que tirar a incerteza. Não tem que tirar a incerteza, porque a incerteza faz parte do todo, é característica do ambiente onde nós estamos trabalhando.
Então, nós temos que lidar com ela. Esse é o ponto claro. É que eu não vou conseguir eliminar a incerteza. Eu tenho que estar agindo com ela, não somente contra ela. Eu tenho que agir com a incerteza. Por isso que eu tenho que ter indicadores, e quando os sinais desses indicadores levantam a bandeira, eu começo a agir antes, mesmo com pouca informação. Então, isso é outro ponto fundamental que bate e a gente fala. E por isso que os limites hoje da matriz de risco ficam o quê? Extremamente ressaltados, tá certo? Esse limite da matriz de risco somente, ela fica sacramentado porque somente fazer probabilidade e impacto não é você estar fazendo uma gestão de risco onde você não está medindo a propagação e por onde ele passa. A matriz de probabilidade e impacto é necessária, muito necessária, mas só ela hoje não resolve. Então, nós temos que estar olhando sobre outros aspectos. Isso é uma questão, inclusive, epistemológica. Nós temos que ir a fundo para entender os conceitos, entender, na verdade, a relação que isso existe. E tem pessoas que é totalmente contra. Não dá para ser contra mais, porque isso está mostrando para a gente que deixa e que cria uma inteligência cega. Então, eu preciso trabalhar com a motricidade, que é a interconexão, preciso trabalhar com a propagação, preciso entender a volatilidade, o quanto que isso é volátil ou não, preciso entender, né, a interdependência, preciso saber no meu contexto quem são os atores que são as sementes, na verdade, de estar manipulando os riscos de uma maneira geral, o ambiente que nós estamos, tenho que entender as incertezas críticas. Então, isso tudo, senhores, faz parte hoje de um contexto, de um portfólio para a gente medir. Medir o quê? Medir a criticidade, probabilidade e impacto, medir com que forma que isso vai ser propagado, de que forma que isso pode estar se materializando, quais são os riscos considerados motrizes, quais são os riscos que são dependentes ou até independentes. Então, esta visão hoje, século XXI, eu preciso ter. Não adianta a gente falar assim, não, mas é muito complicado. Não é complicado. Pode ser trabalhoso, mas não é complicado. Eu tenho que entender. E não existe uma análise hoje de risco sendo feita de uma maneira total, como eu falo, olhando o todo, sem ter essas ferramentas. Não tem como. Senão eu tenho que admitir que eu estou fazendo, né, estou praticando uma metodologia simplista. Tanto é que é verdade que a 31.000, a família do 31.000, lançou a 31.050, já com outro framework, e bate o tempo inteiro dentro da norma sobre a questão sistêmica, os riscos sistêmicos, o que um influencia, o que o outro não influencia. Ele não fala o que fazer, mas ele fala o quê? Ele não fala como nós vamos fazer, mas temos que falar o que fazer. E na norma está claro isso. Fala sobre a resiliência, as normas também mudaram o nome delas. Se vocês pegarem as normas de continuidade, que antes era só continuidade, tá, de negócio, por exemplo, hoje é segurança e resiliência. O que é resiliência? Eu tenho que me preparar para levar a pancada. E eu não posso quebrar, quando eu falo quebrar, eu não posso desmoronar o meu negócio frente ao evento que vem. Fato que o Taleb já falava isso lá atrás, tá certo? Nassim Taleb. Né? Ele, em termos acadêmicos, o pessoal não gosta muito dele, né? Porque ele sempre bateu na academia, mas ele foi que lançou a ideia da antifragilidade. E a norma hoje, a 31.050, praticamente fala nisso com outras palavras, tá certo? Mas a resiliência é isso hoje. Quer dizer, ele que cunhou esse nome. Ele pega também outros autores aí, o próprio Michel Godet, que é cenarista, ele que criou a forma de a gente estar fazendo a interconexão, uma forma de você estar trabalhando com isso. E outros, né, pensadores na área administrativa que falam sobre isso. Então, o que eu estou falando com os senhores é, nós temos que ter um processo mais estruturado, mais parrudo, para que a gente tenha condições efetivas de gerir o risco nestas condições, tá certo? Isto é fundamental. Caso contrário, a gente fica para trás, né? O outro argumento que eu tenho aqui é a própria pesquisa que Ernest Young fez, né, o ano passado, que identificou o mundo nave. O que é o mundo nave? Ele é não linear,
ele é acelerado, ele é volátil e tem interconexão muito forte. O não linear, o acelerado e o volátil já existia no BANI, no VUCA, ótimo. Só que no VUCA, por exemplo, o ambiente era muito mais estático, apesar de ser rápido, certo? Mas a interconexão entrou forte. Entrou forte quando a gente tem a interconexão, a interdependência, a questão da motricidade, o contexto muda de uma maneira extremamente forte e extremamente veloz. Então, nós temos que estar juntos. Por quê? Porque são vários vetores, várias disrupções multidimensionais, interconectadas e sistêmicas, que estão trabalhando em conjunto. Então, eu preciso medir isso daqui. E a própria, né, pesquisa da Ernst Young, ela falou o quê? Temos que transformar a gestão de riscos. Está claro na pesquisa isso, obrigatoriamente. Ele fala claramente na pesquisa. Gestão de riscos, tal como hoje é praticada, na maioria das empresas, está desalinhada com o ambiente que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Eles criticam abertamente o seguinte: não adianta ficar uma gestão de riscos, uma segunda linha, numa torre de marfim ou no tapetão ar-condicionado, né, isolado e não participando, não convivendo, não fazendo a troca que tem que fazer. É isso que eles criticam. E não tendo uma gestão de todos os riscos que a empresa possui, do nível operacional, do nível estratégico, do nível técnico, todos os riscos têm que estar na mão da gestão de riscos, para ele poder enxergar o todo. Então, ele tem que estar recebendo isso daqui. Isso é uma mudança cultural nas empresas. Pega uma empresa de petróleo, por exemplo, eu não posso ter uma área de riscos da empresa de petróleo inteira e eu dividir e segmentar, segregar e criar silos. Não, a perfuração no poço, né, no offshore tem uma área só, nem vai para o risco corporativo. Não existe isso. Não poderia existir, porque dá os problemas que nós vemos aí, os grandes acidentes em plataformas, por exemplo. Tá certo? Porque não tem alguém em cima olhando e observando aquela respectiva área. A própria Vale, com a questão, né, de Brumadinho, igualzinho. Um risco de barragem era gerido pela diretoria de barragem e ficava lá segregado no mundo deles, não olhava mais nada em volta. Gestão de riscos, não estava olhando isso. Auditoria, não estava olhando isso. As três linhas funcionavam, então. É isso que nós temos que ter que estar pensando, senhores. Então, nós, como gestores de risco, eu, como consultor, né, especialista na área também, nós temos que renovar a forma que nós realizamos riscos. Nós temos que inverter isso de uma maneira muito clara, senhores. Essa é a minha visão. Temos que trazer aqui propostas para as novas metodologias, novos indicadores. Temos que ter isso daqui. Isso tem que ser uma discussão do mercado. Tá certo? E temos que debater isso daqui fortemente, porque do jeito que está numa forma extremamente, na minha visão, simplista, probabilidade de impacto não segura mais, ninguém aqui quer complicar, mas nós temos que colocar outros mecanismos para a gente poder estar fazendo. Planilha, então, não existe mais, senhores, desculpe. Não tem como você controlar no mundo, né, que estamos vivendo hoje, mundo nave, século XXI, a pessoa mexer com planilha. Isso foi no século XX, e século XX é lá para trás, aonde o mundo não era desta maneira que está sendo. Tanto é que vocês estão vendo aí, viram e vimos várias empresas muito grandes, sendo pega de surpresa com a crise que teve no Estreito de Hormuz, com a crise que teve, né, no Mar Vermelho, quer dizer, N situações que era para ser plausível, era para ter sido identificado, era para ter sido mapeado, entender o que vai impactar, o que não vai, e empresas monstruosas, empresas brasileiras e empresas internacionais. Não tem justificativa. No meu ponto de vista, isso não existe. Então, senhores, o que eu falo, nós temos que trocar o nosso mindset, obrigatoriamente, temos que estar olhando e enxergando claramente as novas normas que estão chegando. Uma delas que eu acho aí que nós temos que estar mergulhando é a 31.050, que inovou com o quê? 2 frameworks num só. Então, ela obriga a gente a trabalhar com um ciclo de inteligência. E por que com um ciclo de inteligência? Para ir buscar informação, para que a gente tenha um processo contínuo de busca das informações que vamos tratar. E informações essas que a diretoria, o conselho, a empresa por si só precisa. Então, é um fator que temos que estar com o radar ligado,
tá certo? O tempo inteiro no ambiente externo, entendendo um ambiente externo. Então, não é o ambiente interno, é o interno e o externo, mas o ciclo de inteligência foca o ambiente externo para eu captar o que está acontecendo lá fora. Nesse caso específico, por isso que nós colocamos no ciclo de inteligência cenários prospectivos em riscos emergentes. Temos que trabalhar com cenários. Não tem outro modo, porque os cenários, na verdade, são o quê? É uma série de incertezas que nós temos, uma série de fatos portadores de futuro que podem surgir e podem, na verdade, materializar N tipos de cenários. Eu tenho que estar olhando aquilo. Eu não vou pilotar 100 cenários, não vou pilotar nem 30, não tem como. Vou pilotar 3, 4 cenários que a gente vai ter que montar, vai ter que elaborar esses cenários e pilotar e quais riscos destes cenários é que vão sair para impactar a minha empresa. E aí manda para a área de riscos. Agora, se não tiver ferramenta dentro, se não tiver condições de estar olhando, não tem como eu fazer, né, o que a norma pede, que é isso que está nesse gráfico. Eu levo a pancada, o evento acontece, eu tive que antecipar, tenho que antecipar. Aliás, um ponto importante, toda norma, né, de resiliência fala, tem que antecipar. O que é antecipação? Tem que fazer via o ciclo de informação. Tá certo? Ciclo de inteligência, obrigatoriamente. Então, hoje, senhores, em termos de normativa, metodologia, eu não posso ser aquela que eu faço a matriz, deixo a matriz dentro do meu computador e daqui a 3 meses vou olhar. Isso não existe mais. A informação é online e real time. Eu não posso ter, né, esse tipo de atitude. E tem muita empresa que tem ainda. É um absurdo, mas tem. Empresas grandes, estão na bolsa. O cara vai olhar de vez em quando, não. Isso é online, real time. O conselho, a diretoria tem que pedir o risco o tempo inteiro. Tem que receber os relatórios ou nem vai receber. Ele entra no sistema que tem na empresa e ele vai acessar. Isso, senhores, tem que ser feito. Se não fizermos isso, a gente fica para trás, porque o risco entra em tudo. Por isso que esse slide aqui, que eu já apresento há muito tempo, né, ele mudou a configuração dele, por quê? Porque eu tenho que praticar o anacrônimo chamado ARARA. Eu tenho que antecipar o quê? O que vem lá na frente. O que eu estou identificando de sinais fracos. Então, a obrigação nossa, veja como mudou. Eu tenho que estar olhando o menor sintoma, o menor sinal que está acontecendo lá na frente. Não estou enxergando tudo, porque o mundo hoje é extremamente dinâmico, volátil, não consigo enxergar tudo, mas eu consigo verificar, se olhar melhor e estudar, os movimentos que estão ocorrendo. E eu tenho que interpretar estes movimentos. Então, senhores, não justifica hoje uma empresa que tem uma área de gestão de riscos, tem uma área que nessa gestão de riscos tem que ter uma inteligência, ser pega de surpresa. Não tem como, não tem justificativa, certo? Então, isso é um ponto fundamental. Além de antecipar, eu preciso ter condições de resistir e absorver. Tá certo? Como? Através dos meus planos que eu me preparei para isso, ou me preparei minimamente para isso. Porque as normas de resiliência, a prevenção, ela sabe que não vai acontecer 100%. Eu tenho que estar preparado para levar a pancada, é diferente o processo. Então, esse processo, senhores, nós temos que estar olhando e observando muito bem. Esse é o diferencial nosso. Então, eu preciso antecipar com a inteligência, eu preciso resistir e absorver com as análises que eu faço. Por quê? Porque eu vou saber o tipo de problema que eu vou ter. Além do tipo, eu vou saber a magnitude do problema. Então, agora entra num outro ponto que a área de riscos também, nós fazemos um ponto falho. A gente não descreve pequenos cenários. A gente coloca lá risco, que risco é? Risco de incêndio. Mas como que o incêndio vai acontecer? Que tipo de risco de incêndio nós estamos falando? Então tem que descrever um cenário, tem que descrever como ele vai ser colocado. Para quê? Para eu ter condições de resistir e absorver. E aí, ao mesmo tempo, preciso estar preparado para responder de forma adaptativa. Então, pela análise de risco que eu fiz e a análise de risco, não é mais só probabilidade e impacto. Entra probabilidade, impacto, motoricidade, resiliência, tem que entrar isso tudo. Então, isso é fundamental para entender qual é a condição que a empresa hoje possui. Entender o que? A exposição da empresa. Fundamental, senhores. Isso nós temos que forçar para poder estar
vocês, né, trabalhando com isso fortemente colocado. E não adianta, eu estou batendo muito, não adianta falar, porque eu já recebi vários comentários, várias críticas no bom sentido, que toda crítica eu recebo como uma ajuda, né, para o próprio mercado. Ah, não, você tá querendo complicar demais. Não é complicado. A gente vai fazer como? Como é que eu vou fazer o relacionamento, entender a relação dos riscos, sem fazer um impacto cruzado, sem fazer uma interdependência? Por mera percepção? Não dá. E a IA não faz isso. Nós temos que ensinar a IA a fazer isso daí. Ela não pode pegar também por pura, né, frequência que ela tem, ou por pura pesquisa só que ela faz, puxar e ser similar. Não podemos, isso é um erro crasso também. Nós temos que ensinar ela a fazer um impacto cruzado. Daqui a um tempo ela vai ter IA que faça isso. Hoje não tem, certo? Hoje não tem. Então nós temos que ensinar, senão não consegue. Então, senhores, o Arara nós temos que praticar. Toda norma tem isso, norma de crise, a norma da continuidade de negócio, a norma da 31.050, que a 31.050, se vocês olharem o nome dela, é para fazer o quê? Aumentar a resiliência da empresa com a gestão de risco emergente. Aumentar a resiliência, ou seja, eu ser duro na queda, eu não levar pancada, reagir de maneira adaptada. Então, esse framework, senhores, tem essa função para a gente poder entender. E trago aqui para vocês um exemplo. O pessoal fala bastante, mas ninguém dá esse exemplo desta forma. É o que a gente fala que é do general Stanley, que ele comandou, na verdade, as tropas especiais no Iraque, no final da carreira dele. E ele sentiu aquilo que eu estou dizendo para vocês. Então, você pega aí os principais combatentes, né, internacionais do Exército Americano, da Marinha Americana, da Força Aérea Americana, né, os SEALs, os Rangers, todos eles. E eles estavam levando pancada, né, da Al-Qaeda. Levando pancada da Al-Qaeda. Estava apanhando. Eles não conseguiam ser ágeis o suficiente. Isso com computador, satélite, helicóptero. Então a questão não é você ter esse recurso. Era você não acompanhar o seu concorrente, o seu inimigo, na mesma velocidade que eles, que trabalhavam em quê? Em rede. Trabalhavam em rede. E uma rede que não era burocratizada. Então ele teve que fazer o quê? Ele teve que arrumar uma forma diferente de estar trabalhando, certo? Aonde ele quebrou, na verdade, os silos entre quem? Entre as agências da própria Força de Combate Especial, da Força Especial. E eles também, da Força, não confiavam na CIA. Então, para vocês terem uma ideia, ele fazia briefing diário com 7.000 pessoas, senhores. Foi aí que ele conseguiu fazer o time dos times e foi aí que ele conseguiu quebrar, na verdade, a resistência. Ele colocou, fez troca dos oficiais para poder estar o Exército está na Marinha, a Marinha está no Exército, Força Aérea, para quê? Para ganhar confiança. Montou pequenos times e os times ficaram empoderados. Quer dizer, o que é ficar empoderado? Ele quebrou o silo e quebrou a fragmentação que tinha de informação. Isso é um case estudado. E nós temos que estudar isso, que é importante para nós, porque tinha esse problema. Tanto é que demorava muito tempo para chegar até ele a decisão. No caso dele aqui, a decisão era lá em cima com ele, para fazer operação, para fazer uma operação de combate, fazer um ataque, ele que tinha que autorizar. Ele tirou isso daí. Ele empoderou a primeira linha, no nosso caso aqui, para ela ter essa autonomia. É igual numa situação de crise onde você tem que pedir autorização para o seu presidente, para o seu VP. Até chegar lá em cima, senhores, quanto tempo demora? Quanto tempo demora? Numa empresa, numa instituição, até financeira, que é rápida, mas tem aquela burocracia toda. 24 horas. E é isso que demora, não tem jeito. Está esperando, tem que ter, não vai fazer. Então, isso ele conseguiu quebrar. Ele compartilhou de uma maneira online, real time, quebrou um paradigma interno, tá certo? Entre as forças, para poder estarem conversando e se falando. Então, ele, em primeiro lugar, quebrou a concorrência interna, que entre os SEALs, os Rangers, por exemplo, do Exército da Marinha, tinha uma competição. E um sabotava o outro, por incrível que pareça, indiretamente. E os dois, tanto os Rangers como os SEALs, não gostavam da CIA, não confiavam na CIA. Ele falou assim: ou a gente vai fazer isso aqui um time, ou vamos perder, porque nós estamos apanhando. Com toda a tecnologia que eu tenho, com todo o poder de combate que eu tenho.
E aí ele entendeu o seguinte, que, na verdade, né, a Al-Qaeda ela era um inimigo que ele tinha que enfrentar, olhando sob qual prisma? Do século XXI e não mais do século XX. A formação era rápida, não tinha jeito. E é isso que nós temos que ter isso em mente. Então, ele se sentiu incapaz contra redes ágeis, que é o mesmo aqui no Brasil, por exemplo, e em outros países, Angola também é outro deles, que nós estamos apanhando das facções criminosas, porque não falta mais gente. Se eu colocar mais policial na rua, vai ser pior. Por quê? Porque o processo não vai andar. A questão não é que não tenha gente e não é que não tem equipamento. A questão é que as nossas instituições são e têm uma cultura extremamente fragmentada. Aqui no Brasil é a mesma coisa, ninguém trabalha em conjunto, não troca informação em conjunto. Como é que você vai combater um Comando Vermelho ou um PCC de uma maneira, né, focada e segregada? Só em São Paulo, só no Rio. É nacional, gente. É em rede que eles trabalham. Como é que funciona isso? E nós não trabalhamos em rede. Então, você está para trás. Isso é uma questão de a gente olhar o processo como um todo, certo? Então, nós temos que mudar. Isso faz parte do processo nosso, tá certo? Então, o que ele fez? Compartilhamento de informações veloz, times pequenos, tá certo? Coletando, analisando, interpretando, tá certo? Quebrando casulo e parede obrigatoriamente, criando, na verdade, os times de times com o quê? Os times empoderados e uma consciência compartilhada. Então, isso foi essencial. Isso, para ele fazer, ele demorou praticamente quase um ano. Isso ele, que era um general 4 estrelas, tinha o poder na mão, não pediu autorização para o Washington, que ele tinha poder para fazer isso e fez. Então, para vocês entenderem a questão. Se fosse a nível de empresa, teria que um presidente da empresa fazer. Não tem dúvida, nós aqui de baixo não íamos conseguir. Então, ele transformou o quê? O que era um processo extremamente mais cheio de hierarquia e burocrático. O primeiro passo foi sair desse processo e entre as células ficar, na verdade, sem o casulo, e depois entre o time dos times. Ó. E aí a informação começou a fluir, porque começou a ter meta em conjunto, começou a trocar informação, houve o conhecimento, houve, na verdade, a confiança mútua. Então, isso aqui é um case, senhores, extremamente prático, extremamente salutar para nós, porque a área de risco trabalha nesse patamar. Se a gente trabalhar fragmentado dentro da empresa, o risco de cyber é separado, o risco de security é separado, o risco de meio ambiente é separado, o risco financeiro também é separado. Como é que você vai ver o todo? Pergunto eu a vocês. De que maneira que você vai ver o todo se você não tem acesso? Uma questão de guerra cultural, de empoderamento, então uma série de problemas que vocês sabem melhor do que eu que isso existe. Então, o gestor de risco fica igual um maluco pegando informação. E dentro da própria área nossa, das 3 linhas, por exemplo, que eu vou falar aqui, existe essa fragmentação. Então, eu estou dando para vocês aqui os casos que nós estamos aqui falando abertamente. A gente pega aqui, por exemplo, as 3 linhas, é a mesma coisa que tem entre as 3 linhas, né? Os efeitos aqui é quando a primeira linha, por exemplo, não é dona do risco. Perdemos o quê? Velocidade, perdemos qualidade do trabalho. Então, isso tudo, senhores, é o que nós temos que estar olhando. Quando a primeira linha não é a dona, é a segunda linha que tem que ser. Não tem jeito. E aí o convencimento não é convencimento, é top-down. Vai fazer e pronto. Nós temos que fazer. Porque existe também, dentro das 3 linhas, a guerra de poder. O compliance, a auditoria, não sei o quê. Tem isso aqui, nós temos que trabalhar como se fosse uma equipe. É isso, e isso é você trabalhar não fragmentado. Se nós não conseguirmos quebrar esses silos, corremos o risco, nós, da área de riscos, de ter uma área daqui a um tempo que não agrega valor. Vai cumprir simplesmente o quê? Regulatório e acabou. E os riscos vão continuar a acontecer debaixo dos nossos narizes, obrigatoriamente, tá certo? Então, isso daqui é que é importante, ó. Qualidade de análise cai, a relação entre as linhas vira uma questão de guerra de poder. Acontece um risco, a primeira linha coloca a culpa na segunda, a segunda coloca na primeira, coloca ainda que a auditoria também não viu, aí começa. É o famoso esconde, não quer ter, né, o bumbum dele na reta, então quer a guerra de poder. Não adianta, senhores. Isso não vai adiantar. Isso não adianta. Nós temos que ter um processo claro, limpo, transparente e com a fragmentação caída. Tá
tá certo? As três causas estruturais têm transformações e cria um problema claro. A assimetria, por exemplo, técnica é brutal. Você pega uma segunda linha nas empresas, tem um sistema, não deixa a primeira linha mexer, porque fala que não tem maturidade, que é o que nós mais ouvimos, é o que eu mais ouço hoje, quando vou visitar cliente. Então, a primeira linha não tem. Então, a segunda linha trabalha com o sistema, a primeira linha está lá na planilha. E manda para a segunda para ela colocar ainda os riscos na planilha, da planilha no sistema. Senhores, desculpe, um absurdo. Tem comparação, não dá. Tem que ser na primeira linha colocar no sistema. Vai errar, vai. Não tem jeito. E aí entra a questão da responsabilidade. Regulação, que é também feita em silos, a regulação, né, nossa, pega uma área financeira, por exemplo, a 4557 nasceu para fazer a integração dos riscos na área financeira, bancária, e ninguém faz, não faz. Tem o CRO, que é dono de todos os riscos, teoricamente, só que ele não olha o mapa de risco de cyber, não olha, não mete a mão para olhar. Ele se bobear, às vezes tem banco lá fora, inclusive, que nem manda o relatório para ele. Ele fica somente, vai para o vice-presidente de TI e fica vice-presidente com vice-presidente. Como é que funciona isso? Então é fragmentado. É fragmentado. Tem uma torre de risco de crédito, só uma torre. Torre que eu faço especialização, que não fala com risco operacional. Como que não? Como que não? Risco de mercado, quer dizer, hoje tudo isso aí é conectado. Então nós temos que entender isso, porque entra nesse modelo aqui de Taylor, ó, que é o modelo de você ter o especialista que resolve. Não resolve, não tem que ser assim mais. A área de risco é uma área multifuncional, multidisciplinar, que tem que falar com todos os tipos de risco. Todos os tipos de risco. Não tem jeito. Não tem esse papo, eu não domino. Tem que dominar. Se é de risco corporativo, é de uma empresa de petróleo, você tem que dominar a questão do poço, velho. Vai ter que receber o relatório, vai ter que entender. Não é que precisa ficar debaixo de você, segundo a linha, mas você tem que receber o relatório e ter condições de debater. É de uma mineradora, vai receber o relatório da barragem e tem que entender. Vai ter que entender. Desculpe, se não fizer isso daí, a gente não está fazendo uma gestão integrada. Então, vejam vocês que eu estou mostrando para os senhores o quê? Eu estou dando evidências de que isso aqui existe no mercado. E é um ponto claro para a gente poder estar levantando. Se você pegar, por exemplo, as americanas, e nós vamos perguntar por que aconteceu aquela fraude monstruosa com o envolvimento dos, né, acionistas, do presidente, etc. Claro, teve tudo isso. Mas um ponto fundamental é que dentro, né, dentro da própria americana, tinha fragmentação, certo? Um ponto claro, tinha uma diretoria que respondia pelas três áreas, risco, compliance e auditoria, tá certo? Mas, tecnicamente, era tudo segregado. Ninguém fazia o todo. E mais ainda, os próprios bancos não olhavam o todo. Quando a gente fala né, do risco sacado, por que eles não conseguiram enxergar? Porque cada um olhava o seu umbigo e não olhava o todo, um absurdo. É um absurdo em termos macro. Então, cada um queria enxergar o seu território. E ninguém enxergava nada. Quer dizer, era uma fraude complexa? Sim, era uma fraude complexa. Mas deveríamos enxergar isso. A gente fez até uma simulação. Nós tínhamos que enxergar isso claramente. Então, vejam vocês que a falha, ela percorreu todas essas áreas aqui. Ó. Ela percorreu todas as áreas. E ninguém percebeu nada. Ninguém viu nada. Certo? Falha, houve erro. Houve erro de quê? Porque ninguém olhava no vizinho. Então, o risco aproveitava e trafegava onde? Entre os corredores que não tinham vigilância. Entre os corredores, né, que era possível trafegar, e quem montou a fraude montou em cima disso. Ele reconheceu a brecha, viu que tinha a brecha, ele montou. Acabou. Foi isso que aconteceu, senhores. Então, o ambiente era segregado. A gente faz aqui, por exemplo, o impacto cruzado e vai entender a matriz de interdependência, esses daqui são os motrizes. E a artéria por onde a fraude percorreu está aqui. Essa que é a artéria onde a fraude percorreu. Essa é a artéria e você tem ela aqui só. Então, esta área aqui era a principal porque ela fazia, na verdade, o que vinha daqui, ela fazia percorrer pela empresa inteira para cumprir o rito da fraude. E desembocou aqui. Isso daqui é consequência. Então, nós tínhamos que ter entendido isso daqui. Nós tínhamos que ter olhado isso daqui antes.
Eu tinha que saber que essa área aqui era uma área que tinha que ter uma lupa. Como é que você vai saber? Fazendo cenários, fazendo simulação, senão eu não consigo enxergar, senhores. Essa é a questão básica nossa. Então, a interdependência ressalta e torna a propagação visível, se vocês olharem e fizerem isso. Ah, mas como é que é saber isso daqui? De novo, fazendo simulação. Eu estou numa área de empresa de varejo, tem que fazer o risco sacado, o que vem de conta, ninguém checava a conta de verba publicitária. Ninguém checava. Se ninguém checava, aproveitaram. Era lá que tinha o problema. Era lá que a fraude acontecia. Tá? Esse é o ponto principal. A artéria foi lá, certo? Olhando justamente isso. E o risco de ligação, tecnicamente, não está em território nenhum. Por isso que ele é considerado como estável. Por isso que ele é considerado o caminho por onde o efeito vai passar, certo? O corredor entre os territórios. E ninguém olhou isso daí. Então, a Americana foi isso que aconteceu. E o interessante é que o pessoal está dando, né? A gente vê aí algumas análises boas, por sinal, não estou dizendo que sejam ruins, mas o foco é outro. Vamos colocar mais controle. Não, não é mais controle. Eu preciso mudar a forma de gerir o risco. Eu preciso entender isso daqui. Então, eu preciso entender do ecossistema, tá certo? E entender por onde está viajando, dentro da empresa ou fora da empresa. Mas preciso entender esse caminho. Se eu não fizer interdependência, eu não vou entender. Eu vou ficar olhando somente a criticidade e vou ficar cego nisso. E vou engessar a empresa e não vai adiantar nada, porque a fraude vai acontecer. Esse é o ponto crítico. Então, senhores, eu não posso estar querendo saber onde nasce. A questão não é nascer. A questão é por onde ela vai trafegar. Ela vai trafegar onde ninguém está olhando. Então, esse é o ponto-chave que nós temos que estar levantando, certo? Se a gente não levantar isso aqui, a gente fica completamente a pé, certo? Então, eu tenho que mudar o processo e não somar controles. Então, a soma das partes não é igual ao todo, e não é mesmo. Então, eu tenho que olhar a propagação, preciso olhar os atores e preciso saber a minha resiliência, que é o que todo mundo, as normas pedem e ninguém faz. Ninguém faz isso. Ah, eu tenho um plano de continuidade, e daí? Ele funciona? A pressão que você vai sofrer, tá certo? A pressão que você vai sofrer dos riscos que você tem, você suporta isso? Então, nós temos que ter uma forma de medir. Nós fizemos, calculamos e estudamos o índice de resiliência. Para quê? Para entender que a pressão sistêmica, que é a pressão da criticidade, probabilidade de impacto e a pressão da interdependência, faz você aguentar ou não. Quer dizer, se tiver com uma pressão muito alta, chegando a 1, por exemplo, que é de 0 a 1, você está arrebentado. E eu tenho que saber quanto que eu aguento no índice da minha capacidade. Então, é pressão e a capacidade que vai pegar vocês aqui embaixo. Isso, senhores, é fundamental. É o IRB, o índice de resiliência. Eu preciso entender isso aqui, preciso ter. Então, o processo hoje nosso, né, da 30.050, de normas de resiliência, porque dentro da 30.050 tem a 31.000. Então, eu não estou fazendo nada demais. O que fez a 31.050 foi expandir o olhar, estruturar esse olhar para poder estar trabalhando. É isso que eu fiz. Então, senhores, nós temos que mudar. Aí entra o sistema de gestão da complexidade de riscos, que é o nome que nós colocamos, e complexidade é sobre relação. E eu coloquei esse nome, sabendo que muita gente ia achar que seria complexo, né? O complexo por ser complicado, mas não é. É do pensamento de Morin que estamos olhando o todo, certo? E isso nós temos que olhar. E hoje nós não temos essa visão. Se eu trabalho só com probabilidade de impacto, eu não tenho. É isso, não é que seja ruim a sua análise, você não tem a visão. Você não sabe por onde o risco está trafegando. Você não sabe qual é o caminho que ele está fazendo. Você não sabe quem são os atores que estão no teu contexto, certo? Você não sabe qual foi o nível de manipulação que pode ter sobre diversos tipos de risco. Eu tenho que entender isso daqui. Então, isso, senhores, é uma questão hoje, no nosso entendimento, sine qua non, para a gente poder entender isso de uma maneira clara. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, por exemplo, nós fizemos um estudo aqui em Angola, até 2035, de cenários.
cenários prospectivos de segurança pública e privada. O mesmo que eu fiz para o Brasil em 2000, né? E 2007, já se vão quase que 20 anos aí, nós não fizemos nada, nada, porque tudo que foi feito foi enxuga-gelo. Então, qual é o problema que tem Angola que é parecido com o nosso? Então, do problema policial ao risco sistêmico. O crime hoje lá também, ele não está no nível do Brasil, o crime organizado, mas vai ficar se não fizer nada. Porque o Brasil também, há 20 anos atrás, estava numa posição muito mais, né, desestruturada. E hoje não. Hoje as facções, o PCC, são empresas, né? O PCC é uma empresa hoje do crime, tá certo? Então nós temos que entender o problema. E aqui fala que o principal problema dele é o quê? É o ecossistema em rede. Senhores, é o que eu falei para vocês, como é que eu vou tratar o PCC somente aqui em São Paulo, se o PCC está no Brasil inteiro, na América Latina, na Europa e na África? Uma rede montada, é uma rede estruturada, é uma rede que se adapta facilmente, certo? Não tem jeito. Então, tem um ecossistema em rede, tem os atores lá do Estado que fazem o conluio, né, com o pessoal, né, que é da área, né, privada, tá certo? Isso lá em Angola, e mesmo acontece com a gente aqui também. E as fronteiras que são difusas, no caso deles. Então, eles têm três pilares aqui que são vetores. Eu preciso entender esses vetores, claramente colocado, tá certo? Então, eu preciso entender esses vetores, obrigatoriamente. Preciso entender que o crime organizado no mundo inteiro tiveram esses 5 movimentos, onde eles tiveram a internalização, foram para o nível internacional, se reestruturaram, tá certo? Digitalizaram e aproveita a fragmentação do Estado para alavancar em cima, porque eles navegam aonde ninguém está vendo. Então, se eu tenho aqui no Brasil e tem lá em Angola os respectivos, as respectivas instituições, cada uma olhando o seu umbigo, e ninguém trabalhando em conjunto, exemplo, pega aqui no Brasil o Banco Central, com não sei o quê, com a Polícia Federal, não trabalham juntos. Ficou claro com a operação que teve aqui da Faria Lima. Não, ficou claríssimo. Então não foi um tiro bom, foi ruim porque levantou-se essa questão. O bom foi isso. Tem que trabalhar em conjunto, tem inteligência em conjunto, reuniões tem que acontecer não mensais, 15 dias, tem que saber quem lava dinheiro, o que está acontecendo isso lá também. Está acontecendo isso lá também. Digitalizou, abre empresa, vai embora, tem cooperativa, e aqui não tem? E aqui não tem? Eu sempre perguntava para os bancos, como é que os senhores falam que tem a legislação, a norma, lavagem de dinheiro e tal, e nós somos um dos 10 países que mais lavam dinheiro no mundo? Nós, Brasil. Como? Como? Tá certo? Então, senhores, nós temos que dar um jeito. E lá é a mesma coisa, tendo pelo mesmo caminho. Mas o ponto importante lá qual é? O crime, igual aqui no Brasil, não é mais causa, é consequência. Consequência de quê? De que está escrito aqui, ó, obrigatoriamente. Eu tenho uma má governança, eu tenho fragmentação, eu tenho a corrupção. Vocês entenderam? Isso daqui, né, é que faz o crime crescer. Isso daqui é que faz o crime se organizar. Isso daqui é que faz a alavanca dele. Se eu não entender isso daqui, fica igual ao Brasil, lá. Não adianta eu colocar lá em Angola mais gente na rua. Não adianta nada, nada. Como no Brasil também não vai adiantar. Vai pegar o pé de chinelo. Mas a rede que está montada, 0.0. Eu pago para ver. Eu pago para ver. Não vai. As operações que o Rio de Janeiro faz, às vezes nos morros tal, operações grandes, tem um foco, mas é um foco tático, tático operacional. E não dá em nada porque ele não toma território, tem que tomar território. Tomar território, colocar a bandeira e ficar lá. Essa é a posição que tem que ter. Então, isso daqui mostra para nós o quê? A fragmentação que nós no Brasil temos também. Estamos lutando agora para ter agora o município para poder ser o dono da segurança. Isso é uma questão cultural nossa. Tem que quebrar, né, a fragmentação existente, porque as polícias são contra, não é, mais ou menos, tem alguns exemplos bons aí nos municípios, mas é pouco, é exceção, certo? Então isso tinha que quebrar. Então isso é importante. No caso de Angola, a gente tem também as Rosas do Vento e temos também os 4 cenários, com o quê?
quais são as incertezas que ele tem lá. Então, no eixo horizontal, eu tenho a fragmentação, e no eixo vertical, eu tenho a resiliência do Estado. E cria praticamente os mesmos cenários que nós temos. Tenho aqui, esse foi o caso aqui, o céu de brigadeiro, que eu coloquei Angola orquestrada. Aqui é o pior cenário, quando o crime se organiza, tá certo? De uma maneira muito mais forte, aproveitando as brechas que o Estado está dando, porque está fragmentada a atuação. Se está fragmentado, se fala, tá certo? Tenho aqui a chamada, né, a questão do arquipélago da segurança, que cada área faz bem feito, mas não faz o todo. Não fazendo o todo, a gente leva pancada. Então, senhores, isso daqui que eu estou mostrando para vocês é para comprovar tecnicamente o quê? Que a fragmentação deixa as ações que nós vamos estar fazendo e propondo como simplesmente enxuga-gelo. Você pega o Brasil de hoje, 20 anos atrás, nós fizemos o primeiro cenário a nível macro aqui do Brasil, não foi feito nada que mexesse nos dois eixos. Não fizemos nada que mexesse nos dois eixos. Nada. Não adianta colocar PEC, colocar mais carro, aumentar a polícia. Não adianta. A questão é estrutural. É estrutural. Então, ou se resolve isso, não resolve. Ter faca na boca resolve um lado, mas não resolve esse lado que nós estamos falando aqui, com uma visão do todo. Por isso que a visão do todo é importante. Para tudo, para risco, para tudo. Caso contrário, a gente fica, né, enxugando gelo. Né? Você pega aqui o nosso cenário, por exemplo, esse aqui. Ó. Esse cenário, senhores, não muda há 20 anos. Não muda há 20 anos, senhores. Está aqui. E o nosso problema é na horizontal, aqui, ó. A gente tem uma segurança ineficiente, por quê? Porque as polícias não se falam, não trabalham juntos, a nossa legislação é ruim, certo? Se eu pegar isso daqui e transformar no mesmo eixo, colocar aqui segurança pública e colocar aqui a resiliência nossa, vai dar a mesma coisa. E vamos estar remando no mesmo barco. Nós temos que resolver o problema olhando o todo. Então, nós temos que olhar. Veja bem, eu não sou contra a gente mergulhar, eu não sou contra decompor, mas temos que ter a visão holística e estratégica. Se nós não tivermos isso, a gente fica péssimos. Então, isso é um ponto importante. Aqui são as recomendações que nós demos lá para Angola: reduzir a fragmentação sistêmica, olha aqui, e elevar a resiliência do Estado. É o óbvio, né? Falaram para mim também, quando eu fiz esse cenário aqui do Brasil, que era o óbvio. Eu falei, mas ninguém faz o óbvio. Interessante. Ninguém faz o óbvio. E aí ninguém faz nada. O processo fica parado, né, deixando a bola correr. Tá certo? O que eu falo aqui para vocês? Então, problema que nós temos hoje aqui no mercado, problemas que nós temos hoje é a fragmentação. Então, o maior risco, no meu ponto de vista agora, que as empresas possuem hoje, é a chamada fragmentação dos riscos. Por quê? Porque o presidente não olha, não enxerga, o conselho não está enxergando, acha que está seguro, e não tem, porque não existe uma visão do todo, senhores. Esse é o problema que nós temos hoje, no meu ponto de vista. É o maior problema que nós temos. Não é pessoal, não é falta de sistema, é essa visão que nós não estamos tendo. Nós precisamos ter essa visão, tá certo? Tem que ter um sistema, um processo nosso, que eu tenha um ciclo de inteligência, eu tenha cenários prospectivos e eu tenha gestão de riscos para medir, na verdade, o RB. Esse framework que o ciclo de inteligência, junto com a gestão de riscos, né, a 30.050 prevê, nós transformamos em 3. E aí nós criamos esse sistema de gestão, tá, que é esse framework. Então, aqui é a carcaça, né? A lateral não mudou absolutamente nada, mas colocamos aqui o ciclo de inteligência com o quê? Nós colocamos com um produto chamado cenários emergentes. Para dar o quê? Para dar algo que fosse o quê? Que fosse apropriado e que fosse tangível. Eu estou entregando cenários e desses cenários já saem os riscos. Então, o risco vem para a área de risco para a gente poder estar fazendo análise, avaliação. Esta avaliação não é probabilidade de impacto só. Vou fazer o quê? Vou fazer interdependência, vou fazer a velocidade, vou olhar para onde que vai, vou levantar o índice de resiliência. Então, a avaliação é isso que nós entendemos que tem que fazer. Sem isso, eu não consigo fazer nada. E aí entra o seguinte: que ferramenta que eu posso usar para isso?
eu preciso usar o impacto cruzado para construir cenários, então eu vou fazer a interdependência utilizando o quê? Utilizando, claramente colocado, né, as incertezas críticas, vou verificar quem são os atores, dos atores que eu tenho, se é o explorador, se não é, o mitigador, quem seja ele, preciso saber qual é a força que ele tem dentro do cenário, que é o PMA, ponto de motricidade dos atores, preciso entender isso daqui, preciso criar os cenários e modelar os cenários, se eles vão estar fora, é desfavorável, se eles vão estar dentro, como desfavorável, se a variável vai estar dentro aqui é favorável ou fora que ela é favorável. Então, a parte de cima aqui toda é externa e interna, mas é favorável. Aqui é desfavorável, externo e o interno. Tem que entender isso daqui. Preciso olhar isso daqui de cenários. Preciso ter a relação de risco emergente e as causas desses riscos, que já vem comigo essas causas. Por quê? Eles saíram dos cenários, eu vou saber quem são os atores, vou saber quais são as incertezas, vou saber quem são os mecanismos que podem impulsionar. Preciso ter uma forma de calibrar as fontes e as consequências para saber se elas são ou não relevantes. Preciso calibrar para ir para o risco inerente e residual. Preciso fazer o inerente, preciso fazer o residual, obrigatoriamente. Preciso trabalhar também com a interdependência entre riscos. Então, preciso saber quem são esses riscos que estão aqui no quadrante de ligação, que é o quadrante que faz e que causa, né, os corredores, as artérias. Preciso saber como é que eu vou tratar. Preciso ter uma matriz de priorização, que eu vou estar casando o que vem a ser um e outro, para depois juntar aqui a matriz de resiliência. Olha aqui, eu tenho a pressão sistêmica, a gente tem uma métrica hoje para medir a pressão que os riscos fornecem, o risco residual. E qual é a minha capacidade que eu tenho? Para o quê? Capacidade que eu tive de antecipar, resistir, absorver e responder. Nesse caso aqui, essa empresa aqui, no caso, está no quadrante negativo. Então, ela está aqui quase que no bico do corvo. Ela teria que estar aqui embaixo, porque ela tem uma pressão alta e tem uma capacidade de resiliência muito baixa. A questão não é ter o plano. Você testa o plano, você faz teste de mesa, você verifica isso. Então, é isso que nós temos que fazer e verificar. Tá certo? Faço uma priorização de ações para saber se compensa fazer e depois eu vou pilotar o quê? Eu tenho que ter indicadores para poder estar monitorando os riscos, senhores. Então, estas ferramentas, essa forma de trabalhar é um pouco mais longa, não tem jeito, mas nós temos que ter isso aqui na mão. Porque se a gente não fizer isso, senhores, nós seremos pegos de surpresa. O mundo hoje não está mais no século XX. Todo mundo fala isso. Nós temos que começar a mudar. Está vindo a IA agora aí com força, temos que aproveitar a IA, temos que aproveitar a IA para fazer esse tipo, né, de usar a inteligência artificial para ajudar a gente nisso. Ela já ajuda bastante. A gente está trabalhando com ela agora, a gente vai lançar depois do ano que vem uma IA no nosso sistema, obrigatoriamente, tem que ter, mas tem que ter para poder fazer as coisas certas, não para poder pegar só e ela faz a pesquisa e traz pela probabilidade que ela possui. E se não for generativa, é isso, tá certo? Então, para a gente poder encerrar, que já está no meu tempo aqui, este framework é um framework que a gente considera que tem que cumprir as respectivas regras, são 9 macrofases que nós temos, entra aqui o índice de resiliência, entra aqui os índices de pressão sistêmica e entra aqui o índice de capacidade da resiliência, faço depois o plano de ação, faço depois uma projeção futura. Eu coloco nas mesmas matrizes residuais, eu faço uma prospectiva nossa para saber se o plano de ação vai dar ou não resultado. Então, senhores, o que eu estou falando para nós aqui, para vocês, e obviamente estamos abertos, né? Inclusive, estou escrevendo uma série de artigos sobre fragmentação. Por favor, leiam, critiquem, que é importante para a gente que eu falo, para nós do mercado. Isso daqui, senhores, hoje tem que ser a nossa nova forma de trabalhar. Quando eu falo isso daqui, não é esse framework que é igual. São frameworks parecidos com ferramentas que nos dê condições de estar olhando e alimentando. Hoje, eu não conheço empresa que faça esse carrossel aqui. Eu estou implantando isso daqui hoje, aqui na Sonangol,
de Angola, empresa de petróleo, tá certo? É um processo novo, é um processo inteiro, tá certo? Considero que é um processo único que tem, porque são várias ferramentas integradas e casadas, tá certo? E temos que colocar isso. Se nós não colocarmos isso, senhores, na minha interpretação, na minha visão, na minha experiência, que são 35 anos, desculpem, não é 35 semanas, tá certo? E não são 35 meses, são 35 anos de olhar, ver, apanhar, errar, levantar, acontece isso tudo. Então nós temos que agora mudar a chave, mudar o mindset, porque senão nós não vamos conseguir agregar valor. E a nossa função é converter isso diretamente com a alta gestão. Ok, senhores? Eu agradeço aí a paciência de vocês. Eu me alonguei um pouquinho aqui, porque aí 1 hora cravadinho aqui. O objetivo não era esse, mas nós temos que falar. Tive que falar do Mohan, porque é importante, porque é a base nossa metodológica, tá certo? Esse material que está aqui, vocês vão receber isso aqui por e-mail. E eu espero contar vocês aí com as críticas, com as vossas, né, vivências também, para a gente montar fora um debate que é muito salutar para a área de riscos, tá certo? Eu não estou aqui numa posição de ser o doutor, o professor, não é isso, mas que nós temos que mudar a forma de trabalhar, nós temos. Isso eu acho que é uma obrigação nossa, seja ela qual for. Ok? Senhores, muito obrigado, então, tá certo? O conteúdo vai ser disponibilizado para vocês através do Marcos aí, tá ok? E até a próxima vez, então. Até a próxima.